Bom, vamos falar do que realmente importa nesse país, que é a questão também da segurança pública. Eu queria entrar nesse assunto porque hoje tem uma reunião importante no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, está indo para o Rio de Janeiro justamente para poder trazer uma discussão importante da questão da segurança no Rio de Janeiro. A Força Nacional começa a patrulhar as ruas no Rio de Janeiro a partir de hoje e tem uma reunião marcada do ministro da Justiça, Flávio Dino, lá no Rio de Janeiro. A gente tem até as imagens aí mostrando sobre a chegada dos carros lá no Rio de Janeiro. O ministro da Justiça vai se encontrar com Ricardo Capelli e com representantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para falar sobre o auxílio em operações no estado de São Paulo. A partir de hoje, as equipes da Força Nacional de Segurança que chegaram ao Rio de Janeiro já começaram a atuar. São 150 agentes que estão no estado e que vão auxiliar os policiais federais em operações. Está prevista uma reunião com a presença do ministro da Justiça, do secretário executivo de Segurança, que é o Ricardo Capelli, e também com as direções da Força Nacional da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Isso está marcado para as 2 horas da tarde. E o objetivo desse encontro é traçar planos para a atuação dos reforços que chegaram à capital. Nessa manhã, o comando da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal se reuniram a portas fechadas para debater as diretrizes e as orientações de como que eles vão atuar nas ruas do Rio de Janeiro, e esse encontro aconteceu na sede da Polícia Rodoviária Federal, na zona norte do Rio. Ô Josias, como é que você vê aí essa atuação do governo federal no Rio de Janeiro? Isso acontece depois, inclusive, da morte dos médicos, né, que foram assassinados na orla da praia do Rio de Janeiro, num crime que chocou o país, né? Entre as vítimas estava o irmão da deputada federal Sâmia, e depois disso, uma série de reuniões e atuação também do governo federal com o Rio de Janeiro. E agora a ida de Flávio Dino para lá, com o início do trabalho das forças de segurança no Rio. Qual é a expectativa para esse encontro, Josias? E como é que você analisa, inclusive, a chegada da Força Nacional nas ruas do Rio de Janeiro? Eu vejo isso como uma atuação atabalhoada, Fabiola, de um Estado cuja desorganização favorece uma organização cada vez mais sofisticada do crime organizado no Brasil. Então, nós estamos lidando ali com as facções do Rio de Janeiro, estávamos falando do problema lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza. Temos nós também aqui as nossas facções internas, né? E o ministro Flávio Dino fez, em resposta a uma conjuntura encrespada, sobretudo no Rio de Janeiro e também na Bahia, Bahia governada pelo PT, o Flávio Dino fez, em cima do joelho, um plano de combate ao crime organizado que tinha ali alguns pontos tópicos apresentados pelo ministro, cujo detalhamento seria feito oportunamente. Então, era um programa que distribuía verbas para esses dois estados, Rio e Bahia, verbas que constituem um asterisco perto do poderio econômico do crime organizado, e essa presença da Força Nacional no Rio é nada. Se você considera, Fabíola, que no Rio de Janeiro nós já tivemos ocupação de comunidades pelas Forças Armadas durante o governo do Sérgio Cabral, isso daqui é nada. O que representa a presença de 150 agentes num estado que está conflagrado, e que reforço isso representará no esforço que as polícias militar e civil no Rio de Janeiro realizam, polícias que têm vínculos com o crime organizado também, notórios, uma situação de degradação completa. Isso num governador, o reforço vai para um governador que até outro dia defendia a política do seu antecessor, que era a política de segurança baseada no tiro na cabecinha, né? Então, é desse quadro que nós estamos falando. Nesse contexto, Fabíola, 150 agentes a mais ou a menos não tem influência nenhuma. O que o país precisa é de uma estratégia
bem concebida de combate ao crime organizado em todo o território nacional. Isso envolve a proteção das fronteiras, por onde entram armas e drogas. Isso envolve uma coordenação que inclui União, estados e até municípios, e não será com 150 agentes a mais no Rio de Janeiro que nós vamos resolver o problema. Isso aqui é pura desorganização, Fabíola, de alguém que está espantado com a realidade e tentando reagir a ela, mas está reagindo de forma absolutamente inadequada. Você também entende assim, Thales, ou acha que não? Essa presença de Flávio Dino no Estado, essa articulação, ela é necessária e pode trazer transformações na questão da segurança pública do Rio de Janeiro? Necessária é, Fabíola. Agora, essa operação, eu tenho até um nome para ela, Operação Enxuga Gelo. Flávio Dino está levando uma toalhinha para tentar enxugar o gelo da situação catastrófica do Rio de Janeiro. Não é só no Rio de Janeiro, é no país. O crime organizado está espalhado por vários estados, por quase todos os estados, por vários municípios. Tem o sertão, tá espalhado. O que precisa? Precisa uma operação coordenada, inclusive com o legislativo, para alterar a lei. Os presídios, qual é a situação nos presídios? Você está misturando presos de alta periculosidade, traficantes muito perigosos, com gente que carregou meia dúzia de cigarros de maconha, entendeu? Que leva maconha para fumar em casa. Então você tá misturando tudo, tem que mudar a legislação brasileira, tem que ter um ataque às fronteiras, impedir a entrada de droga no Brasil, porque o Brasil é um hub importantíssimo da distribuição das drogas da América Latina para o mundo. Enquanto não fechar aeroportos para droga, a situação não muda. E aí sim, aí você faz uma atuação policial, mas não esses parcos soldadecos que o ministro está levando lá. É uma toalhinha para enxugar gelo. Não, isso daí e nada é a mesma coisa, não vai dar em nada. E agora vamos ver se algum dia alguém senta e diz: olha, vamos fazer um projeto profundo, com muito dinheiro, para resolver o problema. Dinheiro, legislação e presídios e fronteiras.